Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou o diácono Eric Módulo. Com grande alegria, a gente começa mais um programa Eclésia para todo o Brasil. O programa Eclésia é um programa destinado a conversar sobre a doutrina da Igreja Católica. É um programa de catequese, é um programa de história da Igreja, é um programa que, em muitas oportunidades, a gente conversa também sobre a vida de um santo. Aliás, é o caso do programa de hoje. Deixa eu primeiro dar boa noite aqui para o Padre Guido Montinelli, nosso comentarista oficial. Boa noite, bem-vindo, Padre Guido, mais uma vez. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Meu grande abraço fraterno para cada um de vocês, as vossas queridas famílias. De maneira especial, hoje eu chego com o meu pensamento à família do seu José Benedetti, Dona Zima, o Tiago e a Dona Rica Dalmolino, lá de Criciúma, e os meus anjos da guarda aqui em Valinho, seu Pedro e Dona Lúcia Oliveira, que não perdem nenhum programa. Estamos aqui para ajudar a conhecer cada vez mais a doutrina cristã. E, como o nosso amigo o diácono Eric acaba de dizer, hoje é um dia também especial. Hoje é a festa de um dos santos mais amados e mais conhecido no mundo inteiro, inclusive é padroeiro do meu país, da Itália. Estamos falando de Francisco de Assis. Um grande conterrâneo, né, Padre Guido? Seu grande conterrâneo, né? Não dá para reclamar de conterrâneo, né? Você Exato. tá bem de conterrâneo. Aliás, dos títulos que ele tem é o mais italiano dos santos e o santo mais italiano. Bonito. Então, hoje o programa dedicado a São Francisco de Assis, esse gigante da igreja, vamos conversar sobre a vida dele, curiosidades, enfim. Sempre que a gente conversa sobre São Francisco de Assis é um papo agradável, o assunto é bem interessante. Vale a pena mesmo você acompanhar o programa Eclésia de hoje, pois falaremos desse grande santo, São Francisco de Assis. Eu quero, na oportunidade aqui, Padre Guido, também agradecer muitas mensagens que recebi do Brasil todo, de diversos amigos, telespectadores, associados, muita gente mesmo parabenizando, porque no último dia 25 eu fui ordenado diácono, né? No programa da semana passada nós mostramos aqui, inclusive, algumas imagens da minha ordenação diaconal, né? Eu faço parte de uma paróquia maronita na cidade de Campinas. Aliás, várias pessoas que mandaram recadinhos aqui pra gente também, alguns maronitas espalhados pelo Brasil todo. Um grande abraço a todos vocês. Foi muito bacana receber o recadinho de vocês. Muito obrigado mesmo. Foram muitas mensagens carinhosas. É impossível responder um a um, mas fica aqui o meu agradecimento publicamente a todos vocês. Fiquei muito feliz mesmo com todas as mensagens, viu? Muito obrigado. Olha só, hoje nós vamos falar sobre São Francisco, conterrâneo do Padre Guido. E a gente tem um livro, nós vamos sortear esse livro, mas eu quero já de cara adiantar para vocês que esse livro ele está disponível, nós temos esse livro disponível para quem quiser adquirir conosco aqui no nosso Dica 21. É só você ligar no mesmo número que a gente sempre divulga aí na tela, tá vendo esse número que está aí na tela? Esse número vale para você participar aqui conosco, para você deixar o seu nome para concorrer a esse livro no final do programa, mas para você também adquirir esse livro. Esse livro é sensacional, chama Apaixonados por Cristo. Apaixonados por Cristo é um livro que o subtítulo chama-se O Segredo de Francisco de Assis. Sabe quem escreveu esse livro? Frei Raniero Cantalamessa. O Frei Raniero Cantalamessa é justamente franciscano, né? Ele é um frade franciscano capuchinho. Padre Guido, quem é Frei Raniero Cantalamessa? Olha, é uma das pessoas mais famosas na Itália, porque é ele que prega tantas vezes até o retiro para o Santo Padre, o Papa. Trabalha diretamente no Vaticano, ele que faz os comentários da liturgia todos os domingos. Que bonito. O Frei Raniero Cantalamessa, o título, na verdade o título não, o cargo que ele ocupa oficialmente na Santa Sé é o pregador da Casa Pontifícia. E sabe desde quando ele é o pregador da Casa Pontifícia? Desde 1980. Há 36 anos que o Frei Raniero Cantalamessa, esse frade franciscano, foi escolhido por João Paulo II, ninguém mais que o próprio São João Paulo II. Ele pregou o retiro para São João Paulo II, para o nosso querido Papa Emérito Bento XVI, para o nosso atual Papa Francisco. Gente, não é pouca coisa. O pregador da Casa Pontifícia há 36 anos. Né? Tem histórias belíssimas. Depois eu falo um pouco mais de Frei Raniero Cantalamessa. Mas esse livro, lembrando, será sorteado. Põe de novo para a gente aí, por favor, Ávila. Põe para a gente aí o livro. Tá aí, ó. Esse livro será sorteado no final do programa. E também, lembrando, quem quiser adquirir, presentear. Tenho certeza que você conhece alguém devoto de São Francisco que vai adorar receber esse conteúdo do Frei Raniero Cantalamessa. Liga pra gente, manda e-mail, diga
Qualquer comentário que você quiser fazer, faça qualquer comentário, eu apenas diz, quero participar do sorteio. E no final, então, sortearemos esse belíssimo livro para um amigo nosso telespectador. Padre Guido, vamos começar a falar então sobre esse grande santo? Vamos começar pelo contexto histórico e geográfico, assim, de onde surgiu essa figura lá na Itália? Olha, por incrível que pareça, ele, que meus queridos amigos telespectadores, uma das menores regiões da Itália central, chamada Umbria, deu a oportunidade para a Igreja de espalhar no mundo inteiro modelos de grande santidade. A cidade de Assis fica bem ao lado de uma outra cidadezinha chamada Norcia e de outra chamada de Foligno. 3 cidades onde tivemos dezenas de santos e santas. Essa região no centro da Itália? No centro da Itália. Certo. E em Assis, nós conhecemos São Francisco de Assis, Santa Clara, São Damião, São Rufino, também nasceram todos em Assis. Na cidade de Norcia, em português, 2 gêmeos, São Bento e Santa Escolástica. Bento, fundador de toda a grande família beneditina. Em Foligno temos 2 santas com o mesmo nome, Ângela. Olha só. Fundadoras também de ordem terceiras franciscanas, né? E gente, quem diria que num lugar tanto isolado, quase que escondido dentro dos montes, tivéssemos esta grande, belíssima surpresa de considerar a presença de tantos santos. Assis é uma das cidades mais históricas também da Itália. Certo. Né? Ed é exatamente no ano 1182, no dia 5 de julho, que nasce uma criança que foi batizada com o nome de Giovanni. Giovanni. E que tem a ver com Francisco. Tem toda uma história que precisamos conhecer. Esta criança pertencia a uma família onde o papai chamava-se Giovanni, trabalhava como comerciante de tecidos e encontrava sempre a matéria-prima para os seus negócios na França. Quer dizer que o pai de São Francisco de Assis se chamava Giovanni. Giovanni. Ele quis homenagear o filho com o próprio nome? Será que foi isso? Não, foi a mamãe. Foi a mãe dele. Sim, quando nasceu o pequenino, o papai não estava presente. Certo. E a mamãe pensou de fazer uma bela homenagem ao esposo, né? Dando o nome do marido para a criança. Só que quando chegou Giovanni da França, com mais riqueza, mais matéria-prima, repito, era um comerciante muito bem sucedido nos seus negócios, ele, para dar uma homenagem à França, que lhe dava motivo de uma vida boa, né, também rica, em homenagem à França, ele foi no cartório, mandou cancelar o nome de Giovanni para o seu menino e mandou escrever, em homenagem à França, Francisco. E foi assim que deu o nome. Em italiano é Francesco, Padre Guido? Francesco, em italiano Francesco, em português Francisco, em homenagem à França. E nós o conhecemos hoje com o nome de Francisco. Olha que interessante. Então, o nome Francisco em homenagem à França, já que o pai era comerciante de tecidos, comprava muita matéria-prima lá na França. Não quis saber de chamar o filho de João, não, né? Giovanni. Não, de Giovanni, que seria Giovanni em português, exato. Preferiu dar esta homenagem ao país da França. Ô, Padre Guido, como é que foi a infância, a juventude desse grande personagem, o nosso querido Francisco de Assis? Sim, era uma família bastante conhecida, bem-sucedida nos negócios, digamos assim, mas não sofria absolutamente nenhuma restrição quanto à pobreza, etc. E o menino Francisco cresceu como as demais crianças, gostava de aparecer, participava de todas as festinhas que tinha por aí. Sabemos que até na sua adolescência e também numa parte da sua juventude, né, ele não perdia uma oportunidade até para, usar uma palavra um pouco forte, esbanjar, mostrando-se que ele pertencia a uma classe social um pouco diferente. E aconteceu, minha gente, que a cidade vizinha de Assis, sempre naquela região chamada Umbria, a cidade vizinha é Perugia, e entrou digamos, em luta com Assis
por causa de alguns territórios, alguns terrenos. E, em poucas palavras, não houve um entendimento e as duas cidades se prepararam para se enfrentarem de uma maneira militar. Certo. Foi aí que Francisco, que gostava até de ser um pouco líder da juventude, né? Ele usando até armas, armatura toda especial, que se destacava até diante dos demais, foi lutar, pensando que voltaria vitorioso, bem aclamado pelo povo, mais um sucesso na sua brilhante carreira, né, de jovem. E, pelo contrário, apanhou lá em Perugia, foi ferido numa perna e foi preso e colocado na cadeia, onde Francisco passou um ano e ficou muito debilitado naquela cadeia. Ele era jovem ainda nesse período, Ele estava, né? com 20, 21 anos, certo, quando isso aconteceu. Depois de um ano foi solto e voltou para Assis. Olha que a cidade de Perugia é somente 28 quilômetros de Assis. Do lado, né? É ao lado, praticamente. E quando ele voltou em Assis, o pai, para esquecer este episódio, falou para o filho que estavam se organizando muitas pessoas para ir naquela cruzada com a finalidade de ir até na Terra Santa para libertar o sepulcro de Jesus, que estava nas mãos dos islâmicos, dos muçulmanos. Então, encorajou o filho a participar desta cruzada. Mas, se eu entendi bem, antes, então, desse conflito com a cidade vizinha, Francisco já tinha esse ideal militar. Sim. Mas depois que ele ficou preso, acho que a coisa começou a mudar na cabeça dele, Padre Guido, o senhor acha? Sim, começou. Mudou muito. Aquele ano que ele ficou preso, começou a pensar em muitas coisas, né? Mas ele não falou nada disso para o pai. Mas quando ele, obedecendo ao pai, inclusive, repito, o pai comprou até um traje tudo diferente, militar, para ir nesta cruzada, poucos dias depois, Francisco, numa parada desta multidão que estava indo para a Terra Santa, ele tomou uma decisão. Deu de presente toda aquela roupa militar para um seu colega e voltou para Assis. Voltou e se encontrou com o pai, que ficou até meio surpreso, e disse: papai, olha, eu tenho outros ideais na minha vida. Eu refleti bastante quando estive preso e também nesses dias. Não é para mim este caminho militar. Eu quero me consagrar a Deus numa vida, porém, que despojado de tudo e de todos. Uma linguagem que o pai, digamos, não compreendeu, aliás, ficou até profundamente ofendido, certo, porque o pai depositava no filho Francisco a esperança também da continuação do seu comércio, das suas atividades comerciais, etc., né? E houve um profundo desentendimento com o pai. Aliás, foi aquelas poucas vezes que Francisco ficou cuidando na loja com todos esses tecidos, toda vez que se apresentavam alguns pobres pedindo uma esmola, ele começava a dar peças também para eles se vestirem, etc. O pai ficou cada vez mais furioso, até que Francisco tomou uma decisão. Em praça pública, minha gente, na frente de muitas pessoas e, sobretudo, do bispo da cidade de Assis, ele renunciou à herança do pai, renunciou à família, renunciou a tudo, tirou até toda a sua roupa e a colocou na frente do pai. O bispo cobriu Francisco com o seu manto e começou um capítulo novo na história deste jovem, que imediatamente foi considerado pela cidade de Assis um louco. Ninguém compreendia o que estava acontecendo, sem saber que iniciava um capítulo novo até na história da Igreja, que continua até hoje com as suas belas páginas de santidade, fruto de uma iniciativa corajosa que este jovem teve. Esse episódio aí que o Francisco se despojou das suas roupas, devolveu para o pai, isso é bem famoso na biografia de Francisco. Mas foi bom o senhor ter feito essa introdução, porque para a gente entender como chegou a isso, né? Só recapitulando,
Ele foi o primeiro a participar dessa batalha. O pai era um comerciante, né, bem-sucedido, gostava que o seu filho continuasse carreira ou que seguisse carreira por vias militares, não se deu bem lá na batalha com a cidade vizinha, ficou preso e aí a prisão foi fundamental para começar a mudar o pensamento dele, né, Padre Guido? Perfeito. Foi lá que, naquela solidão, onde ele viu cair, digamos assim, um projeto de vida, mas um projeto fruto de um status da sua vida social. Aí, naquela solidão, abandonado por todos, que, como diríamos na nossa gíria, caiu a ficha na cabeça dele e começou a pensar nos verdadeiros valores da vida e começou a pegar um caminho que, naturalmente, ele nunca mais voltou para trás. O Padre Guido, à medida que ele foi aproximando dessa vocação religiosa, que ele sentiu esse chamado de Deus, que ele começou a pensar em se despojar tudo, o grande sinal foi, como o senhor contou, né, a ponto de ir publicamente, na frente do bispo, na frente dos seus familiares, arrancar toda a roupa, devolver para o pai e dizer, olha, já não lhe devo mais nada, né, até porque a questão do tecido ali era simbólico, já que o pai dele era comerciante de tecido, que foi o auge desse primeiro momento, né. Mas em seguida teve um episódio que eu acho que aí começou, vamos dizer assim, a aprofundar a vocação dele, que é o episódio diante da cruz de São Damião. O senhor vai contar isso para a gente já depois do intervalo? Sim. Porque esse episódio da cruz de São Damião, aliás, a gente vai mostrar aqui para vocês qual foi essa imagem, como é esse ícone da cruz de São Damião, para quem não conhece, que justamente o crucifixo que São Francisco rezou, nós vamos mostrar um modelo para vocês dessa cruz de São Damião. E outra coisa, nós estamos colocando aí na nossa tela o tempo todo, o tema do nosso programa, né? O Poverello de Assis. Você sabe o que significa... Calma aí, Padre Guido, não responde ainda não. Você sabe o que significa Poverello de Assis? O Padre Guido vai explicar isso já no próximo bloco. Geralmente é uma maneira de a gente fazer uma referência a São Francisco, né? O Poverello de Assis. Depois do intervalo, o Padre Guido, que é italiano, vai explicar para a gente essa palavra italiana, Poverello, o que significa, para a gente entender um pouco mais sobre São Francisco de Assis. E ainda hoje no programa, nós vamos relembrar aqui para vocês uma imagem que já mostramos aqui no programa Eclésia, naquela série de reportagens que gravamos lá em Roma, o Palácio Apostólico, onde São Francisco foi se encontrar com o Papa para pedir autorização para que a Ordem dos Franciscanos pudessem ser legalizada e pudesse existir. Nós vamos mostrar esse Palácio Apostólico, e inclusive em frente tem um monumento dedicado a São Francisco, a gente vai relembrar para vocês ainda, já, no programa Eclésia de hoje. Então não sai daí, o programa está muito interessante, você pode lembrando só, liga aqui para a gente, tem um livro interessantíssimo de São Francisco, que o Frei Raniero Cantalamessa escreveu, O Pregador da Casa Pontifícia, um livro dedicado a esse grande santo, que sortearemos, está aí o livro inclusive para vocês, Apaixonado por Cristo. Né, conhecendo um pouco mais a história de São Francisco de Assis, por um franciscano, esse grande Frei Raniero Cantalamessa. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta conversando um pouco mais sobre São Francisco de Assis.